Eram aqui para a gente como que os dois poderes, o judiciário, que tem ali a relatoria do ministro Dias Toffoli, e também o Congresso, que está querendo colocar o caso do Banco Master nas CPIs que já existem, do INSS e também do crime organizado, como que estão observando a situação toda do Banco Master. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, retornou uma semana antes do fim do recesso, justamente para lidar com a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal, que se agravou depois que o ministro relator do caso Master, o Dias Toffoli, tomou as decisões consideradas contraditórias no caso e também um envolvimento, uma proximidade a pessoas do Banco Master. Para piorar a situação, o Metrópolis revelou essa ligação do Toffoli com um resort no Paraná, associado a fundos investigados do caso Master, esse resort que teria sido da família do Dias Toffoli, mas que ele era um grande frequentador. Depois disso, uma parte dos políticos passou a defender o afastamento do ministro do caso. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o cientista político Magno Cal. Magno, muito bom dia, é um prazer falar contigo nesse dia importante para a democracia brasileira, que é a volta dos trabalhos do Congresso e do Supremo, os dois poderes que, como eu perguntei para os meninos agora há pouco, tiveram muito protagonismo no ano passado e que hoje não será, em 2026, não será diferente, com eleições próximas e diversas crises aí já nas pautas principais dos dois poderes, né? Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. De fato, nós devemos ter mais um ano em que o judiciário, principalmente, acabará de uma forma bastante atípica, ocupando o centro do noticiário, mesmo no ano eleitoral. No ano eleitoral, a gente tende a olhar bastante para o legislativo, a gente tende a olhar bastante para o executivo, mas o judiciário vai começar esse ano, começa o seu ano de 2026 hoje, no centro dos holofotes, com muita expectativa a respeito do desdobrar de tudo que a gente vem acompanhando nos últimos 2 meses, a respeito principalmente da crise do Banco Master. Então, a expectativa é de como o judiciário vai reagir, como serão as ações do judiciário nessas primeiras semanas de 2026. A gente viu ali a Marília trazendo informação, o Bus também. Agora a gente vê a manchete da coluna da Manuela Alcântara, nossa setorista de Supremo, de Judiciário, dizendo que em meio à crise do Master, o presidente Lula escolhe ir à abertura do Judiciário e não na do Congresso. Ele não tem ido mesmo desde que começou o primeiro ano ali do terceiro governo do presidente Lula. Ele não vai ao Congresso, ele vai sempre ao Supremo, e a do Supremo acontece um pouquinho antes da do Congresso, hoje às 14h, Supremo, no Congresso às 15h, e aí depois ele manda para o Congresso uma representação, geralmente o vice-presidente dele. Deve ter, portanto, a representação ali, que ainda não foi confirmada, mas eu vou lembrar que no evento do 8 de janeiro de 2026, ou seja, desse ano, a gente não teve a representação do Congresso ali, dos presidentes das duas casas lá nessa cerimônia. Eles não foram ano passado também, esse ano eles não quiseram ir, não registraram a presença, e foi nesse ano que o presidente Lula fez a derrubada completa, o veto integral do PL da dosimetria, que é a outra grande pauta que a gente deve ter esse ano, aí, logo nesse comecinho de ano, dos parlamentares discutindo os vetos do presidente Lula, né? É verdade. Há uma série de pautas caras ao Congresso Nacional, principalmente o PL da dosimetria, que o Lula derrubou, mas a gente precisa lembrar também que ao longo desse mandato não foram poucos os momentos de conflito entre o legislativo e o executivo. O presidente Lula teve muita dificuldade em passar temas caros ao seu governo no Congresso. O presidente Lula, por muitas e muitas vezes, trouxe o tema das emendas, o tema da execução dos recursos pelo Congresso como uma questão importante a ser debatida. O Congresso Nacional vê isso como uma questão de independência do Legislativo
mas para o executivo é uma questão de perda de poder, então há essa disputa de quem fica com esse dinheiro, cujas quantias estão cada vez maiores. A gente vê o aumento do protagonismo do Congresso acontecendo por meio desse recurso imenso das emendas que saem do executivo, então é menos dinheiro para o governo Lula executar e mais dinheiro para o Congresso Nacional executar, o que não apenas é uma questão financeira, mas também uma questão de poder. E, por fim, a gente precisa lembrar das muitas e muitas vezes em que o governo foi desagradado pela atitude do Congresso Nacional e não relutou em colocar o Congresso como um adversário do povo, um defensor dos ricos, como aconteceu algumas vezes quando o Congresso Nacional, por exemplo, votou contra aumento de impostos, quando o Congresso Nacional fez jogo duro a respeito de algumas tentativas do governo Lula de aumentar a sua arrecadação. Então, por mais que nesse mandato Lula tenha tido uma relação com o judiciário muito mais harmoniosa e também com o legislativo também mais harmoniosa do que teve Jair Bolsonaro durante a sua presidência, me parece claro que a harmonia entre o executivo e o judiciário nesse terceiro governo Lula foi muito maior do que a harmonia entre o executivo e o legislativo. E acho que isso acaba demonstrando que, apesar das relações entre os três poderes serem melhores do que foram, na média, em relação ao governo de Jair Bolsonaro, não significa que essa relação é igualmente boa com o judiciário e com o legislativo.